Muito bem, boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando a gravação da nossa aula. Então, hoje nós estamos indo para a aula 3, a aula 2 da sessão 3, né? Então, vamos aqui. Então, como eu estava dizendo, na unidade 1, a gente viu características, diferenças, semelhanças entre consultoria em RH e auditoria de RH. Na unidade 2, fomos a fundo na parte de auditoria. 3, estamos indo a fundo em consultoria em RH, tá certo? E na primeira aula dessa sessão 3, nós vimos os conceitos principais de diagnóstico organizacional. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre métodos e técnicas para executar exatamente esse diagnóstico organizacional. Mas, atendendo a pedidos, vamos conversar primeiro sobre avaliação de proficiência. Proficiência. É isso mesmo, tá certo. É difícil de falar, mas é isso. Bruno, você vai fazer essa prova? Tá, joia. Beleza. Tá. Mais alguém querendo? Não. Então, Professor, slide saiu. sim, eu vou botar de volta. Vou botar de volta. É que quando vocês ouvirem o barulhinho de gente entrando, se vocês puderem colocar a pessoa, que nem sempre a janela fica aberta para mim, que nem agora a janela está aberta aqui, mas muitas vezes não. Muito bem, a avaliação de proficiência. Ela vai ser dia 16 e 17, ou seja, vai ser daqui, depois do fim de semana, né? Dia 16 e 17, tá? Segunda e terça-feira. Então, vamos às informações. Serão 2 dias de avaliação. Claro, né, professor? Dia 16 e 17. Né? A prova estará disponível no portal do aluno, né? Vai ser uma prova digital. Sim, vai ser uma prova online, como as últimas que a gente tem feito, tá bom? O acesso à prova vai ser mediante o que chama de RA curto, né? Que vocês têm, e um localizador que vocês vão receber, pelo jeito. Vocês receberam esse localizador? Ainda Pessoal? não. É. Ainda não. Vamos ficar atento aí. Se vê que está chegando e não recebeu, avisa a coordenação. Beleza? Não vamos perder a prova. A partir, ó, aqui, ó. Aqui está falando que tem 2 dias para avaliação. Fica parecendo que se você abrir as duas provas, você tem 2 dias para fazer cada uma delas. Mas não. É uma por dia. Ou por noite, que seja. Por dia, né? Porque você pode abrir durante o dia. A partir do momento que o aluno abrir a porta, você vai ter 5 horas para finalizar. Cuidado com salvar, cuidado com fechar a janela, né? Deixa sempre aberto, tá bom? Então, você vai ter 5 horas para finalizar a prova. Não é que nem as últimas que a gente tem feito, que fica 48 horas, aquela moleza. Essas são 5 horas, tá bom? Essa prova vai valer 2.000 pontos. Da onde saem esses 2.000 pontos? A minha prova B2, que eu vou fazer aí, provavelmente a de vocês vai ser dia 30 de novembro, que as provas B2, pelo que eu tenho de informação, devem começar na primeira semana de dezembro, e a de vocês, então, que é dia 30, tá? A minha prova valeria 4.000 pontos, mas 2.000 pontos vão ficar para essa prova. Aí a minha prova vão valer outros 2.000 pontos, tá? Repetindo, a prova de proficiência vale 2.000 pontos e a minha prova vai valer 2.000 pontos também, a B2, tá certo? O resto, nada muda, tá certo? Nada muda. A única coisa que vai fazer é que nessa disciplina, essa prova vai valer 2.000 pontos, como se fosse 50% da prova B2 e do segundo bimestre. E os outros 2.000 pontos vão estar na minha prova caprichada, como sempre. Beleza? A nota da avaliação de proficiência sai na hora. Ela já é corrigida e ela aparece na hora para você. Você já sabe quanto você fez. Tá legal? Bom,
fazer nessa data, professor? Não tem jeito. Eu tenho trabalho, tenho, sei lá, não posso fazer essa prova. Tem uma segunda chamada, ou vamos lá, né? A segunda chamada está prevista para 7 e 8 de dezembro. Que, na verdade, tá? No resumo da ópera, se você não fizer nessa segunda-feira, você vai fazer daqui a um mês certinho, tá? Um mês certinho, 7 e 8 de dezembro, tá? E aí, vamos lá, que talvez alguns não saibam. Professor, Diga, querido. na lista que você recebeu, fala quantas questões são? Não, não, não fala, não. E professor, Diga. proficiência é sobre o que mesmo? Eu não sei. É Acabou uma falando. visão geral, uma avaliação geral do curso que você fez. Você fez de administração ou RH? Ou contábil? RH. RH. Então, vai ser uma visão geral sobre todas as disciplinas que você teve aí nos 2 anos. Tá? Beleza. Isso. Eu não tenho esse dado, viu? Acho que foi a Michelle que perguntou, não é isso? Do número de questões? Foi. Tá. Eu vou tentar ver se eu consigo enquanto a gente vai conversando aqui. Tá? Embora que eu acho que a coordenação não está. Mas eu vou perguntar para meus amigos aqui. Vocês estão vendo meu WhatsApp? Vocês estão vendo meu WhatsApp, né? Não. Bom, não tem nada demais. Eu não tenho nada dessas coisas de grupo, essas coisas feias, né? Mas vou perguntar se alguém sabe o número de questões de proficiência. Se alguém responde, tá? Ah, tá certo. Vocês não estavam vendo, não. Beleza. E também não tem problema nenhum, gente. Graças a Deus, isso desse mal no morro. Não tem mais segredo com nada, tá? E aqui, então, a lista dos alunos. Se você tem algum amigo, alguém aí que ainda não está sabendo, avise, tá? Vamos ver, o Bruno não está aí? Deixa eu ver. Bruno de Jesus, Paixão Correia. Então, é isso, minha gente. É o que eu tenho de informação por enquanto. Se alguém me der a luz aí de quantas questões são, eu passo para vocês, tá bom? Tranquilo aí? Ah, então, gente, é tranquilidade. É uma visão geral, então ninguém vai pegar no detalhe do detalhe. A prova vai ser uma prova mais de conceito, mais de conhecimento geral do que você adquiriu no curso. Tá bom? Quanto vale a Ô, prova? professor, Aham. professor, Diga, querido. então é Você não está assim, me ouvindo bem? Você não está me ouvindo porque tá, bem? sabe, cortando, não sei por quê. Tá. Seria só, então, uma prova, né, professor? Não, são duas provas, queridas. Dia Ah, 16 é uma, dia 17 é outra. agora entendi, professor, obrigada. Por nada, querido. Por nada. Tá cortando, então, minha voz, é isso? Tá, O tempo para todo? mim Todo tá. mundo? Todo mundo está nessa situação? Pra mim tá ok. O meu tá normal. Ah, tá. Porque eu não consegui colocar meu fone com o microfone, achei que era isso. Então vamos devagar, vamos tentando aí, né, Mi? Vamos tentar. Aliás, Sara, né? Que tá cortando, Sara. E é engraçado que você é Isso, que eu tô ouvindo melhor. Essas coisas não têm muito que sentido. coisa. Bom, espero que você consiga entender a aula, querida. Espero que você consiga entender, tá? Qualquer dúvida, você sabe que eu tô sempre aqui para ajudar, beleza? Beleza? Beleza, professor, beleza. Por favor, sempre, sempre. Muito bem. Como eu disse, hoje nós vamos aprofundar então nossos conhecimentos sobre como fazer o tal do diagnóstico organizacional. Que formas, abordagens, métodos e técnicas, né? Tudo tem técnica, gente. Tudo tem que aprender como faz, né?
Então, essa vai ser a nossa grande ideia, né? Conhecer os métodos e técnicas aplicados no processo de diagnóstico organizacional e identificar o que seja mais adequado. Não basta conhecer os processos, tem que saber quando se aplicar. E aí nós vamos ver algumas situações desse tipo. Então, vamos lá. O trabalho de consultoria, né? Isso é uma coisa bonitinha até, que hoje é cada vez mais necessário, parece que é uma novidade, né? Uma coisa moderna, mas tem autores que falam que a consultoria já existe desde uma época muito antiga, falando que os druidas, os rabinos e os conselheiros reais já desenvolviam essa, essa atividade de consultoria. Claro, todo mundo sempre precisou de conselho, né? Então, um druida seria um mago dos celtas, né? Não sei se vocês já viram essa história do Asterix, história em quadrinhos. Eu gostava muito, gosto muito, né, do Asterix. E ele era um druida, ele é que fazia a poção que deixava todo mundo muito forte na aldeia. Um rabino seria um... Você sabe que até foi interessante que a partir daqui eu soube que um rabino não é necessariamente um cara religioso. Ele tem mais a função de conselheiro. E também, claro, faz as atividades religiosas para os judeus, né, na crença judaica, né? E sempre foram muito cultos, né? Pessoas que costumam ter muita sabedoria. Claro, são seres humanos, todo mundo está sujeito a falha. E os conselheiros reais. Aliás, nessa figura aqui, que é da Idade Média, aqui seria Merlin dando conselhos para o rei Arthur. Olha só, dura saber quem é quem aqui, que a cara tá tudo igual, a barba é igual também, coisa feia. Aliás, né? Ninguém tá com uma cara muito saudável também. Todo mundo me ouve bem? Porque, como eu disse, eu tô sem microfone, eu queria não falar muito mais alto que isso, que senão eu fico com dor de garganta. Dá para ouvir bem, gente? Dá sim. Tá bom. Muito bem. E como eu estava falando, vamos ver dentro de uma evolução histórica, né? A consultoria assumiu características muito maiores, mais importantes, e essa mudança, essas novas características vieram com as mudanças, né, do contexto social, onde a participação dos funcionários aumentou muito, contexto histórico do próprio capitalismo, né, evolução do capitalismo, cultural, onde as empresas são um fenômeno cultural e a consultoria é dada, né, para pessoas que tenham acesso a muita cultura, experiência, né? E principalmente a questão organizacional. As empresas passaram a ter um nível de complexidade muito grande, né? E olha, vamos lá, que não precisa ser só a maior empresa das maiores empresas para ter uma consultoria organizacional. Tem muita empresa pequena que pode ter o auxílio desse tipo de atividade, tá? Vamos lá, vamos começar só. Sim, quem tem uma microempresa, né, ou uma pequena empresa, tem o seu conselheiro maior, que é o seu contador. Se você não confiar no seu contador, meu amigo, você está ferrado. Você está na mão dele, tá? Então, no pós-guerra, a consultoria tinha ênfase mais na criação de procedimentos, orçamentos, prioridades, ou seja, era uma questão mais de formação de processos, procedimentos e controles deles, né? Na década de 60, redução de riscos, porque começou a se ter mais foco em a empresa correr menos risco e poder planejar um pouco melhor, né? A consultoria de planejamento é uma coisa que ainda existe muito. E aí, nos anos 70, concorrência, né? Então, a questão de estratégia, planejamento de estratégia de mercado, para a empresa manter ou alterar o seu posicionamento, melhorar suas posições nos mercados, tá? Isso foi nos anos 70. Nos anos 80, começa a haver um interesse pelo desempenho organizacional e a questão da qualidade nos processos, qualidade nos produtos, que, aliás, veio isso da influência japonesa, né? Eu comentei já alguma coisa com vocês sobre isso, mas a qualidade foi um grande impacto dos japoneses na década de 80. Foi muito impressionante. E mais impressionante ainda foi saber que os japoneses estavam usando teorias e técnicas, né, desenvolvidas
por muitos intelectuais, muitos acadêmicos de Harvard, por exemplo, Harvard, Yale. Eles usaram isso. E aí, claro, desenvolveram coisas deles também. Já na partir da década de 90, a ênfase passou a ser em mudança. As empresas tinham que sair da sua situação atual e mudar. Foi a época da engenharia até, né? Então, busca de inovação. Então, a empresa tem que buscar ser atuante, agir de maneira nova, produtos inovadores também e renovação. Então, passa exatamente pela questão da reengenharia, que a empresa precisa se enxugar e buscar se inovar, né? Agora, o detalhe é que nenhuma dessas etapas são excludentes, né? São cumulativas. Toda empresa precisa criar procedimentos, reduzir risco e melhorar seu planejamento, ter estratégia de mercado, ter desempenho organizacional, foco na qualidade, inovação, mudança. Quer dizer, são cumulativas, né? E, no geral, quando você vai atingindo um bom nível em uma, você passa a ter foco na outra. E aí vai seguindo a vida, tá? Todas as empresas precisam mudar em tudo. É aquele negócio, não é? Ah, eu quero ficar bonito, então vou pintar meu cabelo. Mas e o resto? Né? Vaidade isso, tô brincando. Então, a consultoria, ela é um trabalho especializado. Lembrem que vocês vão sair como tecnólogos em RH, tem gente de administração também no curso, né? Mas quem vai sair de RH, mas também o pessoal de administração, pode se propor a ser consultor. Na aula passada, não sei se vocês lembram dos filminhos que a gente viu, mas falava da atividade consultor. E eu conheço muita gente que ganha vida como consultor, e olha, vou dizer que alguns têm uma bela vida, tá? E, aliás, esse diagnóstico organizacional, eu falei na aula passada, mas não custa falar de novo, é uma atividade que consultor oferece e é bem pago. Eu dei uma pesquisada assim muito por cima para um consultor para empresa pequena, de até 100 funcionários, cobra da ordem, um consultor normal, sem muito frufru e nem sendo uma das empresas enormes aí de consultoria, é da ordem de 20 a 15 mil reais. Não é pouco. Mas é claro, tudo vai variar do tamanho da empresa, do tanto de pessoas que vão trabalhar, né? Mas tudo que eu mostrar aqui é a atividade que você pode fazer e faturar com isso, tá? É que já viram aqueles vídeos que fazem coxinha, esfirra para vender? Então vejam que esse vídeo é um vídeo de vender consultoria, fazer consultoria para vender. Tá? Então, nós vamos ter que, como consultores, ter abordagens diferentes, métodos, técnicas, e tem que ter experiência para poder apresentar isso tudo para os clientes. Essa experiência, ou você vive, ou você estuda para poder apresentar, né? E, então, a necessidade de consultoria é porque muita empresa tem falta de conhecimento especializado. Não tem gente de RH que conheça a fundo questões de consultoria ou questões de diagnóstico mesmo da organização. Ou os gestores não conhecem e também lhes falta tempo para lidar com alguns problemas desses, ou a percepção dos gestores, ou de algum dos gestores, isso é importante, com relação a algum determinado problema que eles sentem e que não está bem tratado. Você não precisa ter todas as soluções dentro de casa, entende? Você chama um consultor para te ajudar. Aí eu coloco aqui claramente, veja bem que o diagnóstico organizacional, ele é que nem se fosse uma foto. Ele deve reconhecer o momento que a empresa está e o contexto que a empresa está naquele momento e naquele local também. A empresa fica no local X e ela está fazendo produto Y e o momento é tal, né? Então, essa é a foto disso. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, aí, já fui nessa empresa, eles são assim, assim. Não. Mudou o contexto, né? Mudou o momento. A empresa pode estar inserida em outra localidade, em outro mercado consumidor. Então, é importante pensar que o diagnóstico organizacional é o momento que a empresa vai parar para se auto-enxergar. É como se fosse autoconhecimento, que é uma coisa que a gente tem que ter. Eu demorei para aprender isso. Mas autoconhecimento, a gente tem que conhecer como a gente é para poder evoluir, para poder ir para frente, para poder ser feliz. E a empresa também, de certa forma, faz isso. Ela vai fazer uma autodiagnóstico, porque o consultor vai fazer um diagnóstico? Vai, mas vai fazer junto com a empresa,
junto com os gestores, tá? E tem uma prática de autocrítica. Por quê? Se você não falar, realmente, ó, nós temos isso, esse trabalho é inútil. Se o cara tem, e você vai ver isso. Quando eu falo aqui, né, que percepção dos gestores, eu falo de alguns gestores, porque tem muitas vezes empresas que têm sócios e alguns sócios, ou alguns gestores acham que existe um problema, e outros acham que não existe. E vai ter muita coisa de autocrítica que não vai existir. Ah, não, no meu setor está tudo em ordem, no meu setor está tudo bem. O que é terrivelmente pouco construtivo, principalmente para um trabalho diagnóstico organizacional. Tá? Mas vocês vão ver isso que é uma constante. Diagnóstico organizacional, então, aqui eu repeti a frase porque realmente isso é importante. Era uma foto do momento, reconhecer o momento e o contexto da empresa naquele momento. Tá? Então, tem uma coisa sempre assim que, em termos históricos, essa análise da organização buscava enquadrar a organização em princípios de ordem, coerência. Essa empresa está em ordem, não está, essa empresa está X ou está Y. Isso não existe mais. É importante isso, porque o consultor tem que ter um modelo diagnóstico que se aplica a diferentes empresas, né? Então, o que acontece? Você não pode fazer pacotinho sempre igual. Claro que você pode usar uma estrutura semelhante ou alguma coisa assim, mas o consultor não pode ficar fazendo sempre a mesma consultoria, porque ele vai ficar manjado, vai se queimar no mercado. Então, o modelo diagnóstico tem que se aplicar ao tipo da empresa, aos diferentes portes da empresa, à situação de cada empresa. Tá? Então, tem consultoria que realiza o trabalho de forma superficial. Por quê? Porque usa só esses modelos padrão de diagnóstico. O que é muito ruim, porque a gente vai ver que se o diagnóstico for mal feito e seguir em frente, existe muita chance de demorar mais do que deveria, porque não está bem, vai se perceber uma série de problemas no desenvolver do trabalho de consultoria. E também outra questão não considerar os componentes da organização. Quem são os componentes da organização? Os gestores? Sim. Os sócios, né? A alta cúpula? Sim, mas são também os funcionários. E muitas vezes ele também tem que considerar, também, não é o caso de fazer parte da organização, mas ouvir os clientes também, tá certo? Porque os clientes sabem, às vezes, dar melhor feedback do que alguém de dentro da empresa, tá? E isso dentro da sua realidade objetiva, a realidade naquele momento, naquele contexto. Então, diagnóstico. Aí nós vamos começar os modelos de tipo de diagnóstico organizacional. Aí tem esse aqui, diagnóstico organizacional participativo. Gente, vamos começar já abrindo o jogo. Dificilmente você vai ver alguma empresa fazer isso, mas dificilmente, porque ela envolve praticamente parar a empresa, tá? Porque é um diagnóstico, vocês vão ver pelas características que envolve muita gente, equipes multidisciplinares, muitas reuniões, fica muito bem feito, mas é meio raro as empresas fazerem isso, porque elas querem fazer esse diagnóstico organizacional, mas não querem parar suas atividades, ou parar o mínimo possível para não haver atraso de trabalho. Tá legal? Então, esse é um trabalho que envolve equipes multidisciplinares de pesquisadores, participação dos colaboradores de todos os níveis, né? E depois eles vão estar sabendo tudo isso e a ideia é fazer uma transformação do ambiente organizacional. As características. Uma equipe de pesquisadores, é uma equipe, então não é um consultor. Imagina, 4, 8 pessoas. Para dar conta disso, uma empresa tem que ser muito grande, né? Porque é uma consultoria, uma empresa média, mais do que um consultor, vai 2, ou talvez um interno para ajudar, tá? Então, uma equipe de pesquisadores relativamente grande, interdisciplinar, então tem administrador, psicólogo, sociólogo, etnólogo, putz, um monte de gente vai se reunir e, no mínimo, cada um desses vai ter que se reunir com várias equipes. Olha só o tempo, dura só o diagnóstico, de 2 a 4 semanas. A pesquisa, né, através de grupos de encontro presencial. Opa, então eu vou ter que parar todo mundo para fazer essas conversas presenciais. Número reduzido de participantes, ou seja, vai ter muitas reuniões, porque vai ser pouca gente participando. Tá?
uma abordagem heurística para interpretar a cultura. O que é uma abordagem heurística? Uma abordagem de uma visão geral da empresa, para entender qual é a cultura que está dominando lá, uma empresa democrática, não é? Como que é a gestão dessa empresa, como cada gestor faz isso, como isso chega nas camadas mais operacionais da empresa. Muita conversa, muito diálogo entre os trabalhadores, tá? E aí até fala que define o processo de intervenção, ou seja, é para intervir no trabalho, é para realmente parar, né? Isso é uma coisa um tanto quanto radical. Muitos dados qualitativos. A gente vai entender que dados, a gente já falou da outra aula, mas dados qualitativos são dados que não têm precisão numérica, são dados que você tem muita sensibilidade, tá? Então, você vai ter que usar métodos qualitativos que são mais sofisticados, digamos assim, do que os quantitativos, que ninguém falou que é fácil fazer médias e cálculos e estatística, né? Mas qualitativo é bem maior e requer um nível de interpretação maior. Aí, as técnicas de pesquisa, né? As técnicas de pesquisa, né? Pesquisa em campo, então vai em todos os locais que tem funcionário, e aí vai fazendo uma triangulação entre o que se observa, o que se fala e o que se interpreta. Isso daqui, basicamente, os métodos qualitativos. O método qualitativo, ele observa o seu discurso, que é o diálogo, né? Então, tem a sua linguagem verbal, a sua linguagem não verbal, que isso aqui você vai pegar pela observação. Uma entrevista com dados qualitativos pode ter, por exemplo, gravação de vídeo. Então, você está falando uma coisa, mas aí você está vendo como aquela pessoa está reagindo falando isso. E interpretação das fontes também, que da onde vêm essas situações. E aí vai ter discussão e avaliação diária, sistemática. Gente, não é brinquedo não esse diagnóstico organizacional participativo. O que eu só vi isso em trabalhos acadêmicos, sinceramente. Não sei se vocês já viram, se você tem conhecimento de alguém que já fez esse tipo de diagnóstico. Pessoal, alguém já ouviu falar disso? Bom, durante essa metodologia, muitas técnicas de dinâmica do grupo, palestras, leituras, visitas. Não é fácil, gente. É um trabalho muito grande, para se chegar num diagnóstico. Note bem, não é a execução do trabalho de consultoria ainda, né? E eles entendem, os especialistas, que tudo bem. A principal vantagem dele é que vai delinear os problemas da organização para valer, a partir de participação de todos os componentes. E aí é bacana assim, favorece a adesão dos colaboradores, todos os trabalhadores de todos os níveis da empresa, ao que for proposto de mudança. É bacana, mas não é viável. E mais uma coisa, só é viável se a organização estiver definitivamente alinhada com o estilo mais participativo das decisões. Senão não adianta os funcionários da operação estarem participando, os funcionários da gestão, se eles não participam das decisões. Não participam da gestão, não participam da comunicação também. Não se chega na comunicação as informações ao pessoal mais operacional. Tá? Se é uma empresa de decisões centralizadas, como a maioria das empresas na verdade, pode dar abertura para a pessoa se manifestar, mas as decisões, muitas são centralizadas. E o estilo de gestão é autoritário, aí essa abordagem não vai se adequar. Tá? Entenderam, meu povo? Quem está aí? Quem está acordado? Opa, Quem é o opa? Quem está Ibrahim. falando? Ibrahim? Ah, e tem mais ninguém? Terrível, hein? Beleza, Ibrahim. Pelo menos você me deu uma atenção aqui. Obrigado. Bruno, Gabriel, tem alguém aí? As mocinhas, Michele, Sara.
Tô aqui. Ah, mas e aí, tá entendendo? Você viu por que que esse diagnóstico não é muito fácil de fazer? É? Bom, vamos em frente. Aí vamos falar de um processo, esse é o diagnóstico participativo. Vamos falar de um diagnóstico organizacional normal, digamos assim, né? Aqui os papéis do, do consultor. O consultor, quando vai fazer, aliás, isso em geral, tá? Em consultoria. O consultor pode escolher 3 papéis. Um de especialista, que ele fala que ele é o cara que pode solucionar um problema. Ele sabe tal tudo e aí ele assume o controle técnico e a condução dos trabalhos, tá? E o gestor da empresa fica no papel mais passivo. Então ele fala: não, esse cara entende, esse cara vai resolver meu problema, então deixa ele trabalhar, tá? Então ele fica ali no papel mais passivo, que se perguntam as coisas ele fala, senão o gestor não faz muita coisa. E Espera aí, não faz muita coisa não, né? Porque quando chega no final, vai ter a apresentação de um relatório do diagnóstico e o gestor vai julgar e avaliar a proposta. Aliás, em todos os casos, o gestor é que julga e avalia se é boa, ou se é bom o diagnóstico, se ele concorda com o diagnóstico, porque esse diagnóstico ele é só o início. A partir daí, o consultor vai contratar os serviços desse consultor, né? O gestor vai contratar os serviços desse consultor para resolver o problema. Por enquanto, ele só está entendendo e avaliando o problema, tá? Um diagnóstico. Então, o problema quando o gestor fica muito passivo é que o consultor pode não conseguir realizar um diagnóstico adequado, porque não conversou, não interagiu com o gestor também da maneira adequada. O gestor ficou só na dele, né? E ficou também só em cima de aspectos técnicos. Ah, eu fui resolver uma questão de cargos e salários. Então ele vai e vai fazer tudo que ele sabe de cargos e salários, por exemplo. Beleza, acontece, tá? E sem incluir os aspectos humanos, porque, tá, a pessoa acha que se enquadra no salário, no cargo e tal, tudo, mas e a questão de relacionamentos e de outros funcionários mais antigos? O gestor é que conhece isso, né? Ou colaboradores que também participam desse processo. O outro papel é o contrário. O consultor, ele aparece lá, tal, tudo mais. Quem se propõe a fazer o diagnóstico é o gestor, né? O consultor é bem mão de obra, né? Ele vai trazer algumas sugestões, alguma coisa, né? Vai trazer os métodos, a técnica de colher dados, mas tudo em cima do que o gestor propõe. E aí, então, nesse papel, né, corre-se o risco do diagnóstico também não ser realizado com a profundidade desejada. Por quê? Vai ser feita só de acordo ou no nível que o gestor quer. Não tem jeito, né? E aí pode ser não ser a abrangência adequada. Ou seja, o plano de ação que quem está propondo não é o consultor, é o gestor, pode não funcionar. Acontece. Porque o consultor não está tendo uma atividade muito, não está sendo ativo, não está propondo muita coisa, né? O colaborador, a outra função, aí é uma função de colaborador, que é um meio termo, evidente, né? Como sempre, essas coisas são muito assim, né? O colaborador, no processo com o consultor como colaborador, trabalhar o consultor e o gestor juntos, ativos, né? Conversando, trocando discussões e analisando todos os aspectos, tanto técnicos quanto humanos que estão envolvidos. E também, durante a coleta das informações, tem a participação das duas partes, tanto do consultor quanto do gestor. E aí vai ter metas, desenvolvimento de planos de ação, que, em geral, podem não estar perfeito, podem não estar perfeito, mas a responsabilidade entre sucesso e o fracasso é entre os dois, entre o consultor e os gestores. Então, a chance de dar mais certo é muito maior. E no trabalho de consultoria, tanto que seja consultor interno quanto externo, né?
é importante saber qual é o papel que vai se colocar o consultor, logo no início. E o consultor vê se ele aceita. Ah, eu vou trabalhar só com mão de obra. Aquele gestor não vai me deixar ter ideia, propor ideia nenhuma. Depende. Se você quer aceitar o trabalho, você aceita. Você já sabe qual vai ser a sua função. No outro, né, no de especialista que está aqui, ele que vai ter que trabalhar e fazer tudo. Ele vai propor tudo sozinho. A carga é braba também. Porque ele assume a responsabilidade, e se tiver errado, e aí como é que faz? Não tem muito diálogo com o gestor. Então, esse caso do colaborador costuma ser mais bem sucedido. Tá? Beleza, gente? Bom, seguindo em frente, agora vamos falar sobre as etapas, né? De como se faz esse diagnóstico organizacional. Primeiro, é evidente, identificar um problema. Se você chamou um consultor, é porque existe um problema. Existe um problema, então você vai chamar o consultor para tentar te ajudar, tá? Então, geralmente, um problema, né, que gera necessidade de diagnóstico. E aí, o que acontece? A gente viu na aula passada que muitas vezes o consultor também já tem uma percepção, tem experiência, ele até percebe o tipo de situação que está na empresa. Mas não é só isso que ele faz, né? É identificar o problema, passa muito por coletar dados, né? Esses dados podem ser, a gente vai falar deles, mas podem ser em entrevistas, relatórios, pode ser vários tipos de coisa. Então, ele vai fazer coleta de dados para elaborar e ampliar essa visão que ele já teve, essa percepção inicial, né? Então, o que acontece? Principalmente quando uma parte dos gestores não concorda com a atividade da consultoria, tá? O problema, né, os problemas que o cliente relata são sinais de que algo de errado ou indesejado está acontecendo, mas lembre-se, e que então que é sintomas, mas lembre-se, tem a outra turma que acha que não sei nem por que contratar o senhor, aqui está tudo ótimo. E eu já vi consultoria assim, foi um fracasso, uma coisa tão desgastante, sabe? Assim, tinha um sócio falava simplesmente assim, olha, aqui está tudo tranquilo. O outro fala, não, nós temos que mudar, nós estamos precisando de alguém para mudar esse ambiente, aqui está tudo muito parado, a gente precisa estar perdendo mercado. O outro, não, nós estamos tudo bem. Muitas vezes eu vi isso já. Mas uma eu me lembro que foi muito pesado, muito pesado. Tá? Então, a ideia, além de conhecer os sintomas, o diagnóstico deve procurar as causas, tá? Então, não basta você falar, eu estou com um problema de cargos e salários. Mas por que ficou desatualizado? Eu estou com um problema de clima organizacional. Por que o clima ficou assim? O que causou isso? Né? Também tem que procurar entender as causas disso aí, né? E aí você vai, por quê? Porque você vai ter que propor uma intervenção, você vai ter que propor uma consultoria para mudar alguma coisa. Se você não souber a causa, como é que você vai propor, né? Você só sabe o diagnóstico, oh, bacana. Ou a empresa está com um problema. Isso se quem te chamou já sabia. Aí vamos aí à decisão. Por quê? Porque o funcionário, você vai apresentar, tá? A sua visão do problema. Você já foi, deu uma pesquisada melhor, tal, e você vai apresentar para o gestor esse, essa visão do diagnóstico superficial, digamos assim, um preliminar. E aí o gestor decide continuar ou não com o projeto. Que projeto? Por enquanto, só o projeto do diagnóstico organizacional, tá? Então, aí eles tomam a decisão, o consultor e o gestor, né, que é o cliente juntos, se vão seguir em frente, se vão fazer coleta de dados, né, se né, vai envolver muita gente, se existe interesse e comprometimento, porque também pode falar assim, não, vai e faz, mas só que os gestores não estão nem aí com isso, ninguém está comprometido, né, que para que vá além de uma mera pesquisa. Então, tem que ter comprometimento da alta cúpula da empresa, tá? Isso é muito importante para qualquer trabalho de consultoria, tá? E aí, então, entender que a pesquisa vai gerar dados para quê? Para
até para você propor melhorias futuras, e mais que isso, ver se houve a melhoria. Porque você vai comparar daqui a 1 ano, 2 anos, dados de agora, a gente vai falar, olha, tivemos uma melhoria de tanto, por exemplo. Tem que ter termo de comparação, tá? Esses dados essa pesquisa vai gerar dados que também vão gerar termos de comparação, tá certo? Aí, nós vamos também definir a dimensão da consultoria. Opa, do diagnóstico, aliás. Tá? Por quê? Eu posso fazer um relatório, posso fazer um diagnóstico de toda a área de RH da empresa. Mas eu também posso estar fazendo só de alguns pontos. Como eu estava falando, cargos e salários, da parte de seleção de pessoal, a parte de controles gerenciais, controles motivação dos funcionários, tá? Então, você pode delimitar as dimensões do diagnóstico. Por quê? Porque a ideia é resolver um problema menor. E também, para quê? Para que você possa definir um número limitado das questões a serem trabalhadas. Reduzir o impacto, né, desse diagnóstico na empresa. E também tem que pensar que tem consultores que são especializados em alguns pontos específicos e outros não, outros são especializados em outros pontos específicos. Então, tudo vai também do domínio que o consultor tem. Tá? Então, aqui, ó, um consultor de RH pode falar de remuneração, né? Mas também pode falar de relacionamentos, cultura cultural, mas nesse caso não vai tratar de questões referentes a controles financeiros. Por quê? Não é a praia dele. Não é a praia dele. Então, tem que definir e deixar claras essas dimensões. Questão importante, nível de envolvimento. Decidir quem que você vai querer que seja envolvido. Pode ser que a empresa decida fazer tudo isso sem envolver, ou querendo envolver o mínimo possível de pessoas da operação. Por quê? Porque existe aquela coisa que a gente chama de rádio peão, né? Rádio peão é quando a pessoa quando começa a ter a conversa paralela sobre problemas da empresa. Se você coloca uma consultora para conversar com um cara e não conversa com todos os outros, como é que vai ficar? Vai ter conversa, né? Então, decidir quem vai ser envolvido, qual é o nível da organização que vai ser envolvido, só a alta cúpula, só a gerência, só a parte operacional, sei lá. Quantas pessoas vão ser incluídas, né? Quanto maior o número de pessoas, maior a responsabilidade em oferecer resposta. Por quê? Você está propondo que você vai fazer uma mudança, né? O que está falando, ó, estamos vendo problemas, tal, tudo. Então, o que acontece? Eu ouço que a empresa tem problema, estou pensando o quê? Estamos fazendo isso aqui para melhorar a empresa, para oferecer respostas. Se não tiver, eu vou falar, ih, aquilo não deu em nada, hein? Método de coleta de dados. Aí você tem várias formas, né, de coletar dados. O consultor vai coletar dados, né? E nós vamos falar de métodos para coletar dados, mas podem ser questionários, pode ser entrevistas, dinâmicas de grupo, pode ser várias coisas, tá? E também o tempo que vai ter para fazer isso, porque às vezes também não tem muito tempo, não. Ó, cara, eu quero isso aqui para essa semana, eu quero que você fale com esse só pouca gente, então, de repente, não tem tempo. A motivação dos gestores para fazer isso também, porque muitas vezes eles não estão afim, sabe? Puta, vou ter que fazer isso, vai ser um saco, né? E a complexidade dos problemas. Não adianta querer tratar com simplicidade se o problema é enorme na empresa. Então, não vai dar certo, o diagnóstico vai ser incompleto. Métodos de coleta de dados. Como eu acabei de falar ali, né? Aqui, coleta de dados. Quais são os métodos? Entrevista, que pode ser estruturada aqui, que é uma entrevista estruturada, tem um roteiro, a entrevista. Oi, como é seu nome? O que você faz? Qual é a sua ideia sobre isso, sobre aquilo? Uma entrevista bem estruturada. Ou não, aberta, um bate-papo, não estruturado. A entrevista também pode ser individual ou pode ser em grupo. Você pode falar com um líder ou com a equipe inteira, tá? Também, seguindo a mesma linha aqui, tem os questionários. Eu entrego questionários na empresa e cada um responde e me entrega. Isso também pode ser feito por e-mail, tá? É uma forma de atingir rapidamente muitas pessoas e trazem muitos dados, principalmente numéricos, quantitativos.
aquela entrevista qualitativa não cabe aqui, porque questionário você fala sim ou não, responda quanto você concorda ou você discorda disso, né? Alguém já fez questionários desse tipo, pessoal? Um questionário desses, por exemplo, era aquele nosso avaliar, né? Que todo mundo fez. O avaliar é um questionário para ter muita informação. O consultor tem que ter competência para fazer, né, a elaboração desse tipo de questionário e como interpretar as respostas. Os números muitas vezes não traduzem tudo, né? Então, esses relatórios, esses questionários têm que ser bem interpretados. E esse é um tipo de relatório desses é muito usado, por exemplo, na pesquisa do que chama clima organizacional. Vocês tiveram aula sobre clima organizacional? Pessoal de RH? Opa, Tiveram aula sobre clima organizacional? Não? Não teve? Tá bom. Análise de documentos. Então, também, se eu posso estar olhando relatórios, números. Aqui, até nesse sentido, a parte de auditoria que a gente falou, né, que faz a verificação de números, de resultados, documentação escrita, ela pode ajudar a indicar onde tem documentos necessários para o trabalho de consultoria, tá? Ou muitas vezes também o próprio consultor também é auditor, né? Ele faz primeiro uma auditoria e depois é o seu trabalho. Isso é bom porque traz uma objetividade ao trabalho, né? E o consultor vai se perder mais tempo com esse tipo de material e não falando com os funcionários da empresa, tá? Agora, uma outra forma de coletar dados, pessoal, que também é muito utilizada, é a observação direta. Participa de reuniões, o consultor participa de reuniões, o consultor participa de dinâmicas, ele participa de almoço, né? Conheci uma consultora que ela falava que era fundamental almoçar com as pessoas. Quando tem um refeitório é mais fácil, mas quando as pessoas comem fora é mais complicado. Então a gente fez eu me lembro que eu era gerente de uma equipe e eu tive que fazer um almoço com a equipe com ela e com essa consultora. E ela ficava conversando com todo mundo no almoço, assim. Ela falava que era importante, que é um momento descontraído, a pessoa se sente mais à vontade para falar. Faz sentido, né? Então, e ela fazia então observação direta de reuniões que eu fazia com a minha equipe também, mas também queria participar de atividades. E ela falava, e aqui está dizendo, é uma fonte rica, mas tem que ser um consultor com percepção, aquele falar aguçado aqui. O cara tem que ser bom para pegar as coisas no ar e traduzir essas informações em informações técnicas e objetivas. Não pode ser, eu achei o pessoal desanimado. Bom, eu achei eles desmotivados em alguns pontos e não desmotivados em outros. Ué, é assim que funciona. Outra coisa que é importante, a gente ouviu na aula passada um consultor no filme falando, a minha experiência, eu já senti isso, isso, isso. Por quê? Sim, consultor que tem muita experiência, ele já sabe, entrando numa empresa, já presta atenção em alguns pontos, já vai entendendo alguns comportamentos de funcionários, né? Eu digo até, eu com 30 anos de experiência, 33 anos de experiência, eu entrei em muitas empresas e já sei que aquilo, como mais ou menos ela funciona. Não quer dizer que estou dando diagnóstico, eu estou falando é um feeling, é a experiência de quem já trabalhou. É claro que depois isso pode ser confirmado no trabalho diagnóstico, com a coleta de dados, mas pode não se confirmar também, tá? Então, para entender o estilo da gestão da empresa, cultura da empresa, né? Então você ouve a pessoa falando, não, aqui quando eu tomo uma decisão, aí o pessoal faz porque são muito bacanas, tal, tudo. O que você está entendendo? Opa, o estilo de gestão é bastante autocrático e as pessoas parece que obedecem, né? Mas aí você fala, não, eu quando tomo uma decisão, chamo minhas equipes, a gente comunica, ou a gente discute primeiro e depois a gente vê se é isso mesmo. A gente já vê que é um estilo de gestão mais aberto, mais participativo, né?
E também a questão da autodescoberta. Então, por reuniões, você faz um tipo de trabalho como se fosse uma terapia mesmo, tá? Então, com os gestores entendendo com autodescoberta de como funciona a empresa, como que eles fazem a gestão, né? Então, faz parte de um trabalho também de diagnóstico. E também a parte dos colaboradores em geral, né? Então, é um método que junta várias partes e aí, nesse ponto, se assemelha ao diagnóstico participativo, aquele lá que tem vários especialistas, várias coisas, né? Então, nesse sentido, ele parece, porque vai ouvir os trabalhadores, vai ouvir os gestores, vai juntar todo mundo para discutir a relação, aquelas coisas. Tá? Muito bem. Nesse processo, né, a gente vai, então, nós vamos ter, então, a etapa da coleta de dados. Opa! Aqui são os métodos de coleta de dados, né? Tá. Aí agora nós vamos falar do resto do processo, né? A gente falou do problema, a gente falou aqui, ó. A gente falou da identificação do problema primeiro, depois de decisão, depois de definir dimensões, e aí definir envolvimento, definir métodos de coleta de dados, e a gente desmembrou isso aqui. Retomando, agora a próxima etapa, depois que definiu como vai fazer a coleta, o método de coleta de dados, fazer a tal da coleta de dados, depois selecionar esses dados, às vezes vem dados sujos, dados que não são possíveis de usar. Então, fazer uma seleção desses dados, aí análise dos dados, aí dependendo do método, como que você vai fazer isso, né? E aí o que você vai fazer é enxergar o sentido desses dados. Muita gente não sabe fazer uma boa análise de dados. É enxergar o significado daqueles números, daqueles dados, tá? E é a partir daqui que deve ser elaborado recomendações do consultor, né? De como lidar com o problema ligado. Ó, a sua abstenção, eu não lembro, esse termo aí é mais difícil. E a sua abstenção está muito alta, e começou desde tanto, quando aconteceu isso. Então, o que acontece? Você já vai dando uma visão de como surgiu o problema, o que fazer, né? Já com essa análise de dados. E fazer a interpretação desses dados, né? Quando identificou o problema, vamos interpretar o dado e ver se ele confirma realmente os problemas. Finalmente, tem uma reunião de feedback. Você vai apresentar para os gestores, ou para o gestor, ou para os gestores, o diagnóstico organizacional, tá? E é assim, isso aí tem que tomar muito cuidado, porque não é todo mundo que você vai colocar. Puxa, eu entrevistei tanta gente, queria tanta gente participar, assim, não. Isso aqui é muito pouca gente. Então, decidir direitinho quem vai participar dessa reunião, como vai ser apresentadas as reuniões, os dados, né? A planejar adequadamente o tempo da reunião. Putz, se tem uma coisa chata, você fazer uma reunião importante como essa e o consultor tomar mais tempo do que ele preveu. Ele pede 1 hora, fica 1 hora e meia, 2 horas. E aí ninguém mais está prestando atenção nele, está olhando no relógio, porque ele falou que era 1 hora. Você tem outras coisas para fazer. E tem que ser rápido mesmo, não pode demorar muito, né? E aí, então, nessa reunião ainda vão ser discutidas já as recomendações para a solução. Claro, porque o consultor vai fazer o diagnóstico e já vai falar, ó, acho que aqui podia fazer isso, acho que aqui podia fazer isso, já vai propondo, né, ações, tá? Não é ainda uma proposta de consultoria, ele vai dando o que a gente chama de insights, né? Faz colocações a respeito de como resolver cada um daqueles problemas, ou como poderia ser resolvido, ou como ele já viu ser resolvido, tá? E também, né, nesse momento, os gestores vão ter que tomar uma decisão. Se o consultor, né, que vai ser proposto, vai participar das próximas etapas da consultoria. Sim, meus amigos, porque o consultor pode levar um cartão vermelho, cara, ou não, normalmente não é assim, cartão vermelho, não gostamos do seu trabalho, tchau. Não. Gostamos muito do seu trabalho, vamos analisá-lo e, posteriormente, vamos conversar com você
para dar uma continuidade ao trabalho. Isso já quer dizer não gostar do seu trabalho. Fique tranquilo, não gostar. Tá? Existem outros métodos além desse. Tem método dos 6 porquês, né? 5 Ws, 5 e 2B. Aí tem uma série de coisas. Esse método de seis porquês é usado, por exemplo, na Toyota. Ou diz aqui o autor que é usado na Toyota. Aqui tem até uma resposta de como funciona isso. Aqui já são coisas um pouco mais fora do trivial, tá? O importante é lembrar que, dependente da abordagem, tem que saber que é uma decisão que considera a realidade organizacional naquele momento, sua cultura naquele momento, e uma predisposição para a mudança. E aí, então, é um diagnóstico. Vamos lá, tem que informar as pessoas que são diagnóstico, né? Que você vai apresentar, o objetivo é levantar informação e ver o problema que a empresa tem. Né? E é importante lembrar que as pessoas podem optar por participar ou não. Eu mesmo já me... ouçam bem isso. Eu mesmo me recusei a participar de um trabalho desse. Por quê? Porque eu não confiei. Eu achei que aquela mulher que eu falasse, ela ia passar para o diretor e ia ainda me ferrar. Não confiava nela. Ué, podia estar errado? Podia. Não estava. Não estava. Tá? Ela era bem traíra mesmo. Tá? E aí as pessoas têm que se sentir seguras para expor sua opinião. Por quê? Lembra que a gente falou de ética na primeira unidade? Sim, tem muita gente que não tem ética. Vai falar, ó, sabe João Carlos? Ih, cara, aquele cara não gosta de vocês, discorda de tudo. Eu não sei como vocês ainda ficam com ele. Tem gente que faz isso. Então, você não fica seguro para expor sua opinião. E aí, então, o trabalho só vai trazer resultados sobre comprometimento e ética de todos os níveis da organização, tá? Então, todo mundo tem que estar comprometido. Não, pode fazer, que a gente está com você e o que pintar a gente vai fazer junto, né? Um trabalho diagnóstico deve pressupor continuidade. Os trabalhos de consultoria vão continuar para resolver o problema. E, além do que, as pessoas, fizeram um monte de diagnóstico, responderam questionário, fizeram reunião, fizeram um monte de coisa, e ali não vai ter mais nada? Vai parar? A expectativa é de resultados. Quero que melhore. Eu falei um monte de coisa que tem de problema, não vai acontecer nada, né? Se não acontecer, vai gerar o quê? Desconforto e credulidade para os próximos trabalhos. Achando, aliás, que o esforço e a exposição, falar o que você pensa para um consultor, você se expôs e achar que isso não valeu a pena. Foi o que eu achei naquele dia. Ah, moça, desculpa, não me sinto à vontade para falar, eu não vou falar. Ela não gostou. Deve ter falado para os diretores, mas eu não, pelo menos não me expus. Opa, repetiu. Pessoal, alguém está vivo aí? Deixa eu ver quem está aqui. Opa, tô aqui. Que não, só quero ver quem mais, tá? Porque eu não consigo ver. Vamos ver. Temos o Ibrahim, temos o Gabriel, temos o Jefferson, cadê as minas? As minas foram embora. Bom, tudo bem. Prezados, vamos ter mais um trabalho, tá? Vamos ter mais um trabalho. 500 pontinhos na manha, tá? Trabalho simples, mas importante, principalmente em relação ao que nós estamos vendo agora, tá? Então, vamos lá. É esse aqui. Eu quero que vocês façam, como a maioria dos meus trabalhos aí nessa disciplina, um texto escrito por vocês, com a linguagem de vocês. Não precisa ser tão curtinho quanto estão me mandando. Pode escrever um pouco mais, ir um pouco mais a fundo, mas vi coisas ótimas, por outro lado. Vi mesmo. Putz, trabalhos brilhantes. Gostei muito. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer caprichado, que eu vi que vocês sabem. Tá? Trabalho escrito por vocês, com suas palavras, para apresentar algum caso relativo à realização de diagnóstico organizacional. Então, procurar diagnóstico organizacional, onde já foi feito, como foi feito.
Eu já vi trabalhos por exemplo, que mostram aquele diagnóstico organizacional participativo, aquele lá bem grande. Veja o que fala e coloque com as suas palavras como que foi esse case. Ou, se você não achar um case, um caso de sucesso ou insucesso, que seja um caso, você pega o que eu escrevi e pega também outros autores na internet e me diz, né, sobre como esse trabalho é realizado, suas etapas. Não copie. Ctrl+C e Ctrl+V, eu acho. Eu acho. Aliás, eu tenho até ferramenta anti-plágio. Não faça isso, eu não recomendo. Faz com as suas palavras, leia e escreve com suas palavras, vai valer mais a pena. Tá legal? Quem não tem acesso a computador, ou está difícil, não tem acesso ao Word, faz no caderno, e aliás já teve gente que fez, agradeço a confiança, faz o caderno bonitinho, tira uma foto boa, bem focada para eu conseguir ler, né? E me manda no meu e-mail, tá certo? E para quem não mandou ainda aquele trabalho das mudanças organizacionais, mande. Está acabando o semestre. Pessoal, presta atenção, rapaz. Faltam 3 semanas para acabar as aulas. 3 semanas. Dia 30. Aqui, dia 30, mas aqui dia 30 do 11, né? Dia 30 do 11 deve ser a prova de vocês do bimestre, tá? Então, dia 16 e 17 tem prova de proficiência, avaliação de proficiência, e no dia 30, provavelmente, vocês vão ter avaliação do segundo bimestre. Então, da distância de proficiência para a prova é de uma semana só, né? Ou de duas? Duas. Beleza? Duas. Então, você Tá? vai fazer uma semana antes, como sempre, né, professor? Oi? A Não ouvi. revisão você vai fazer uma semana antes, como sempre, né? É a ideia do próximo trabalho avaliando 500 pontos. Beleza? Ah, beleza, entendi. Tá? Mas ainda temos bastante coisa para ver, tá? Mas sim, Co- é a ideia, é ajudar vocês a estudar, tá bom? Correto. Beleza. Então, pessoal, nós estamos terminando essa aula aqui, essa apresentação, mas nós vamos ter que seguir em frente para manter o nosso cronograma. É uma etapa mais simples agora, tá? Podemos seguir um pouco mais? Ó, ainda são 10 para as 9. Nós vamos ficar no máximo mais meia hora. Pode ser? Ibrahim? Pode ser. Beleza. Tá certo. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Ibrahim, você tinha dúvida, questão, meu brother? Fala aí. Não, tá tranquilo, só tava só acompanhando mesmo. Né, que você tá com a mãozinha aqui. Tá tudo mastigado, é porque eu tinha acenado. Tá bom. Beleza. Mas então tira a mãozinha. Aperta a mãozinha aí que sai. Aperta ela, homem. Agora eu aprendi que em espanhol é pícale. Não é clica, né? Em espanhol é pícale. Pícale mãozinha. La manita? É manita, deve ser. Beleza. Então vamos seguir com a próxima etapa, porque nós estávamos falando de técnicas para fazer o diagnóstico. Agora nós vamos falar fazer. Beleza? Então agora nós vamos falar de como que faz o bichinho. Tá? Rapidinho, rapidinho. Só colocando vocês na apresentação. Quase que derrubo tudo. Quem tá voltando? Palominha, você apareceu, querida? Vem, Paloma. Oi, professor, desculpa. Nada, querida. Que bom que você está aí. Que bom que você está aí. Fiquei contente que você está aí, que você veio. Eu cheguei agora do serviço, aí eu pedi Eu pro imagino Gabriel que dar o link correndo. não tem problema nenhum, tá? Tá Tudo tudo bem? sendo gravado
tá certo? Tá tudo sendo Certo. gravado, como você sabe. E Uhum. nós vamos continuar. Fizemos a apresentação sobre o diagnóstico. Olha você aí, tem que outra câmera. Tudo bom? Beleza? Tudo bem. Então, aí é melhor você tirar a câmera, que senão pode ficar ruim a internet. Pelo menos costuma muitas vezes acontecer. Obrigado, viu, Palomino? Foi um prazer te ver de qualquer forma, viu? Prazer. Isso, abri só para dar boa noite. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Foi muito gentil, tá? Aí agora nós vamos. Tão logo esse professor resolva achar onde que está. Achou, professor. Estão vendo a apresentação? Ainda não. Mas que coisa. Aí então, Paloma, nós vamos falar da terceira aula 3 também. Primeiro nós vimos as técnicas de fazer e agora nós vamos para como fazer. Primeiro vamos. Isso, vamos fazer de novo. Devagar, como dizem no interior. 3-2. Eu nem tô com ele mais aberto. Cada coisa estranha. Não, 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 não. Ai, Jesus, só um instantinho, gente. Só um instantinho para entender o que está acontecendo. Só para entender o que está acontecendo. Aqui está a janela. Aqui está a janela. Vocês só estão vendo as bolinhas, não é isso? E esse professor que vos fala, não é isso? Então. Engraçado, está mostrando uma apresentação que eu já fechei. Vou começar de novo. Muito trabalho, Paloma? Paloma, me ouve? Oi, tô. Ó, É porque presta quando eu vou atenção. desbloquear o microfone Não tem demora. problema, não tem problema, não tem problema. Mas muito, Aqui. professor. Só vai eu e o presidente. O escritório inteiro tá de home office e ele não tem hora para sair. Caramba, hein? Nada, Mas o que vai fazer? Você é uma pessoa importante. Aí tem que ficar lá. Claro, graças a Deus, querido, está trabalhando. Só de estar Sim. trabalhando já é uma benção. Verdade. Mas eu gosto. Graças a Deus. Paloma, você sabe já da avaliação de proficiência? Se eu já fiz? Você recebeu algum aviso sobre isso? Recebi foi da Flávia, eu acho. Isso. Aí o que acontece? No começo dessa aula gravada, tá? E eu terminando a aula que eu já vou colocar, eu fiz uma série de observações sobre essa prova, tá? Informações sobre a prova, tá? Tá. E você está na lista. Se você recebeu o e-mail, está na lista. Tá bom. Que Pô, essa é a de 30 perguntas, né? Aí, pessoal, quem me perguntou? 30 perguntas. Aí. Que alguém perguntou e eu não sabia, Paloma. Onde está Eu escrito? li no e-mail. Eu não vi o e-mail ou não prestei atenção. Eu achei que eu não sabia quantas eram. 30, viu, pessoal? Beleza. Tá jantando, querido? Eu tô. Isso. Ai, Então tá. professor, desculpa. Não esquenta a cabeça. Ué, eu estou com inveja, talvez. Tá? Não tem problema, tá? Então, era só para te avisar da prova, tá? Eu Tá, vou. muito obrigada. Nada que é isso.
Estou carregando aqui a apresentação de outro jeito, gente, que daquele jeito não foi. Sei lá por quê. Acabei de apresentar de um jeito. Vocês estão vendo aí a seção 3.3? Agora sim. Meninos? Bruno, Gabriel, Ibrahim? Agora sim. Beleza. Então, vamos lá. Estávamos falando, então, dos métodos, das questões que estão... E agora vamos fazer esse trabalho de diagnóstico, tá bom? Fase e estrutura de planos de consultoria. E aqui tem uma visão dos diferentes subsistemas de RH. Por quê? Porque, como eu disse, você pode estar fazendo a avaliação o diagnóstico organizacional, você pode estar fazendo Nossa, que coisa. E está fazendo isso de forma específica para algum subsistema. Como a gente falou, contas a pagar, remuneração, contas a pagar não, cargos e salários, remuneração. Então, nós vamos discutir um pouquinho em termos de subsistemas, tá? Então, aqui nós vamos apresentar o subsistema de RH. A gente já falou, isso aqui eu vou falar muito rápido, porque até caiu na prova de vocês, tá? E aí, entender as etapas do processo de consultoria. Tá? Então, o diagnóstico é a primeira etapa. Agora nós vamos seguir em frente, né? Para fazer o trabalho de consultoria. Então, fizemos uma apresentação do diagnóstico, beleza, agora vamos seguir em frente. E aí, o que vamos fazer mais? Né? Como que vai ser feita essa consultoria? Tá? Então, pessoal, só relembrando aqui os processos os processos de RH. Agregar pessoas, que aqui é basicamente recrutamento e seleção. Tem consultoria de recrutamento e seleção? Claro, professor. Aplicar pessoas, orientar pessoas, modelar cargos e salários, esse aplicar pessoas, tá? E fazer avaliação de desempenho. Tem consultoria disso? Muita, muita. Remuneração? Muita. Saber se a remuneração está de acordo com as empresas do segmento, empresas concorrentes. Às vezes está pagando mal, está perdendo gente porque não paga direito e o concorrente paga mais e você nem está sabendo. Tá? Desenvolver pessoas. Né? Parte de treinamento, consultoria em treinamento, nossa, muita. Né? Manter pessoas, que é a parte de retenção de pessoas, de uma retenção de talentos, muita também. E monitorar as pessoas, fazer análise das informações dessas pessoas, os registros, né? Aqui é uma coisa que mistura um pouco auditoria e consultoria, né? Mas também tem, evidente. Tá? Aqui eu não vou falar muito, porque nós já vimos sobre isso, tá certo? Já falamos disso aí na unidade 1, se não me engano. Então, você pode fazer desde uma gestão de todos os dados da vida de trabalhador, desde a contratação e tal, ou você pode fazer de alguns pontos específicos, de algum dos que a gente chama subsistemas. Tá certo? Então, vamos prestar atenção nisso. O foco da atenção num trabalho de consultoria vai ser definido pela troca de informações com a organização. O consultor não vai com a verdade pronta. Tá certo? Ele não vai com a verdade pronta. Ele vai junto com a organização, com os gestores, com as gerências, com os trabalhadores, às vezes envolvendo a parte operacional, para identificar, né, os pontos que já foram falados lá no diagnóstico operacional e vamos agora tentar resolvê-los. Tá? E aí vai definir a abrangência, o tamanho dessa consultoria e a profundidade, o quanto ela vai ser feita, ou de repente é só uma questão de organizar e depois implanta com mais profundidade. Aí são várias formas de fazer o diagnóstico. E aí é claro que tudo feito, né, que já foi em cima da fase de diagnóstico, que a gente fez agora, o diagnóstico organizacional. A partir daí, nós vamos em frente. Né? Então, uma consultoria organizacional, aqui nós estamos falando da consultoria, o processo completo. O diagnóstico organizacional é o comecinho.
é importantíssimo. Tanto que a gente fez toda uma conversa sobre ele por isso. A partir desse diagnóstico operacional, eu sei exatamente qual é o problema da minha empresa. E agora nós vamos, então, a partir disso aqui, vamos ver como arruma isso. Tá certo? Mas é uma série de outros trabalhos. Tá bom? Então, então, a consultoria é um processo interativo, ou seja, como eu disse, conversa, entender e também de fazer treinamentos e ver se o treinamento funciona, né? Ver se o modelo de remuneração está de acordo, não está. E é muita conversa, muita conversa. Precisa de conversa, entender a cultura da empresa, entender como pensam os gestores, como pensam as gerências, como pensam tanto quanto possível, os líderes também da operação, né? Então, o consultor, ele está lá porque tem um problema. Se tem um problema, o que a empresa quer? Mudança. A empresa não quer ficar como está chamando o consultor para mudar. Então, o consultor, ele é um agente de mudança. Nós vamos falar disso mais para frente, tá? Mas ele é um agente de mudanças externo, se for um consultor externo, um agente de mudança interno, se for um consultor interno, evidente. Né? E aí ele vai assumir a responsabilidade de auxiliar os executivos e os profissionais para a tomada de decisão. Ou seja, ele vai junto com os decisores falar, ó, eu recomendo um treinamento motivacional desse tipo, eu recomendo isso. E aí a decisão de fazer ou não é desses caras, que afinal é quem estão pagando o consultor, tá certo? Ele não tem controle da situação. O consultor está lá e ele propõe olha, vocês me propuseram para fazer um problema, eu fiz o diagnóstico, ó, para resolver eu proponho isso. O que vocês acham? Vamos seguir em frente? E aí esses caras é que têm o controle da situação e vão falar, sim, vamos, não vamos, tipo de coisa. Então, interativo, já falamos, ela é feita de forma sequencial, ou seja, tem um processo, não é pai bola, pum, tá feito. Não, varinha mágica, pim, não, tá? Há o quê? Há um processo que você vai seguir, início, meio, fim, a gente vai falar disso, evidente. E muita interação, muita troca de informação. O consultor aí, aquele fala interno ou externo, é agente de mudança. Ele vai ter que ser o cara que promove, ou seja, ele vai agitar, ele vai propor, ele vai ter que conhecer, propor alterações para o desenvolvimento de novas atitudes, novos comportamentos e organizar como isso aqui vai atuar no ambiente organizacional. Porque o cara não pode ser responsável. Propõe um monte de mudança e depois babau, não estou nem aí com vocês mais. Não pode isso, não existe isso, tá? Ele tem que ser responsável pelo seu trabalho e pelas consequências do seu trabalho. Agora, lembrando, ele não é um decisor, tá? O decisor ainda são os gestores da empresa, afinal, a empresa é deles. Eles podem falar, não, isso nós não vamos fazer, pensa outra coisa. Pode ser. Então, também ele auxilia os profissionais e os gestores, os executivos, sobre as metodologias, tá certo? Que vai usar, os processos que vai usar, até para ajudar e dar apoio à tomada de decisão deles, né? Então, é uma responsabilidade, como eu disse, indireta, mas é uma responsabilidade grande, porque é ele que vai propor as coisas, tá? Agora, aqui embaixo, bem em negrito, a implementação fica sob responsabilidade direta do executivo, chefe, dos gestores chefes, né? Formas de atuação. Qual o vínculo que um consultor pode ter? Ele pode ser um consultor autônomo, não tem vínculo nenhum com a empresa, ele simplesmente aparece, faz o trabalho e tchau e benção. Consultor associado, ele trabalha, né? Ele é um consultor também, tudo, e ele pode pegar algum projeto específico, ou fazer uma consultoria por algum tempo, ou resolver esse assunto através de um contrato que dá mais poder para ele, mais atuação dentro da empresa. Nesse caso, ele seria um consultor associado. É como se ele fosse um sócio para aquele projeto, tá? Dessa forma. Então, um contrato de trabalho com a consultoria um pouco mais ligado a um projeto específico, tá bom?
E ele aí, nesse caso, tem mais poderes, tá? Ele atua quase como sendo funcionário, apesar de ser ainda um consultor autônomo. Consultor exclusivo ou particular, eu posso ter, e eu já vi isso, várias empresas têm, um cara que ele é um conselheiro, é um consultor particular. Eu contrato ele, ó, você é autônomo, tal, tudo, mas vamos fazer um contrato? Você vai fazer X horas comigo. Pode chegar às 40 horas semanais comigo, tá certo? O caso do consultor autônomo também, a gente pode fazer um contrato de horas, evidente. Mas no caso aqui do consultor particular, o que ele está propondo é: você vai ser um consultor para mim. Você não vai trabalhar para mais ninguém, você vai trabalhar para mim. A gente vai fazer um contrato, você vai trabalhar para mim. Ele é um consultor ainda, mas ele é exclusivo, ele é particular. Aliás, eu sei de consultores para... Aí mistura um pouco com a figura de coach, né? Consultores até de vida pessoal, tá? Aí também, aí, em termos de... Isso aqui são as formas de contratar o consultor, e embaixo a forma de trabalho. O consultor externo, que ele vem de fora, faz seu trabalho e vai embora, e aí ele não tem vínculo, então dá uma independência para ele propor e falar suas opiniões muito maior. O consultor interno, por outro lado, é um cara que conhece muito a empresa, tem um bom nível técnico, gerencial, conhece a cultura da empresa, conhece como as pessoas da empresa, como funcionam, e, mesmo assim, ele é um consultor, vai propor mudanças dentro da empresa sendo um funcionário. Nós vamos falar mais a fundo disso mais para frente, tá? Que é o caso do consultor de RH. Esse consultor interno aqui, que eu falei o primeiro, né, aqui no meio, ele é um consultor que pode ser de auditoria, de qualidade, de manufatura, tem vários tipos de consultores. E aí tem o consultor interno, que é específico de RH, tá? Então, nós vamos... Nem vou me aprofundar muito nele, ele é um cara então, que conhece tudo, a cultura da empresa, ele conhece como que a empresa está estruturada, a história da empresa, e vai propor mudanças dentro da empresa, na parte de RH. De RH. Quanto à amplitude do trabalho, né, a estrutura. Você tem consultorias que tem um pacote, assim, não é exatamente um pacote, né? Também o pessoal aqui força a barra, né? Ah, é como se viesse com uma coisinha pronta e o gestor fosse contratar um pacote de consultoria assim, bobo. Não é muito usual um gestor aceitar uma coisa assim, semi-pronta. A não ser que seja do interesse dele, que não seja muito profundo. Normalmente é o meio termo. É alguma coisa já estruturada, bonitinha, mas que vai ser feito com as informações e com adaptações, customizações, a gente costuma usar a expressão, né? Customizações específicas para a empresa. Ou o que está chamando aqui de consultoria artesanal. Vai criar do zero, né? Baseado em alguma coisa, mas não tão estruturada. Tudo bem, vai usar metodologias, vai usar técnicas, mas vai demorar mais, porque ele vai fazer do zero, não tem nenhuma estrutura muito pronta. Vantagens e desvantagens, né? Uma vai sair mais cara, outra mais barata. O resultado de uma, mais ou menos, você conhece, o outro não. Quanto à amplitude, uma consultoria especializada, alguma coisa bem focada, poucos assuntos ou dentro de uma área do conhecimento. Remuneração, esse cara só vai falar de remuneração. Mas é qual cargo de salários? Eu vim fazer trabalho de remuneração. Você quer um trabalho de cargo de salários? Vamos fazer outro contrato. Consultor quer ganhar dinheiro, gente. Né? Consultoria especializada. Então, sobre um assunto específico ou sobre uma área de atuação específica. Consultoria total. É muito daquele trabalho do consultor particular. É um cara que tem uma visão geral de tudo. É um cara que vai dar consultoria numa visão geral da empresa. É um cara que teria uma visão do dono, a visão do gestor, do presidente. Ele enxerga a empresa como um todo, até para mudar estratégias. Tal. E consultoria globalizada. Então, é uma consultoria que consolida serviços em empresas globalizadas, empresas que têm atuação em muitos países, por exemplo. Tá? E aí a amplitude pode ser apenas uma questão territorial. É um consultor, mas que vai... Ele é um consultor, mas agora ele vai cuidar do Japão, agora ele vai cuidar do Brasil, agora ele vai cuidar dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? O processo de consultoria. Como que se faz um trabalho de consultoria, gente? Tá? Isso daqui é um pouco semelhante, mas é de uma visão maior, tá? É semelhante, mas é numa visão maior
do... Tá certo. A professora Flávia está respondendo aqui. 30 questões estão no e-mail que enviei para eles. Pois é, Paloma viu. Paloma viu. Parabéns. Eu não tinha esse e-mail, então, né? Obrigado. Então, assim, vamos agradecer a chefa, né? Porque, né? Chefe é chefe. Valeu, eu não tinha essa informação. Beleza. Diferentes possibilidades de atuação do consultor. Também, cada um também tem um pouco o seu processo, ou, como eu disse, tem uma estrutura básica, mas aí eles vão colocando sua visão, porque cada empresa tem um modo de trabalhar, cada empresa tem o seu objetivo, tem um tipo de trabalho. Uma startup é diferente de uma empresa de 30 anos de atuação no mercado, mas os problemas podem ser os mesmos. Mas a abordagem, no mínimo, vai ter que ser diferente. Então, veja que acontece isso. Então, definir qual tipo de trabalho mais adequado para cada organização, dependendo do seu momento e seus objetivos. Foi o que eu disse. Influenciando a forma como o trabalho será desenvolvido, evidente. Então, aqui é uma visão geral, como que é uma consultoria. Primeiro, a gente senta aqui, faz o trabalho de diagnóstico, né, e apresenta o diagnóstico. Foi o que a gente terminou a aula anterior. Partida, então, faz uma reunião, vamos entender o problema, vamos fazer o diagnóstico, né? E aí, a verdade é que, né, tem ainda outras reuniões. Isso aqui é uma visão muito geral, tá? Não é só uma atuação. Aí vai fazer uma elaboração, né, desse diagnóstico, aquele diagnóstico organizacional, que vai gerar o quê? Uma proposta de consultoria, tá? Entrega essa proposta e aí acompanha a implementação da proposta, ou seja, ele propõe, ele vai trabalhar aqui no meio da turminha, mas ele não tem atuação, ele não tem uma atuação direta, tá? Ele, como a gente disse, a decisão, tal, ele é um consultor, afinal, a decisão geral é da diretoria. Não vou ler tudo isso, fiquem tranquilos. Isso aqui é só para ajudar vocês a estudar. Então, primeiro é a fase do levantamento. O que é essa fase do levantamento? Professor, pelo amor de Deus, isso de novo não. São as ações do nosso diagnóstico organizacional, o levantamento, entender o problema, entender o que está acontecendo na empresa, propor, né? E aí, continuando, o diagnóstico organizacional, e dentro desse diagnóstico organizacional, né, nós vamos definir estratégias para melhorias, propor melhorias. O consultor está lá para propor mudanças, lembra disso? Muito bem. E depois disso, nós então vamos fazer né, levantamento e diagnóstico, que foi o nosso diagnóstico organizacional, já falamos pra caramba dele, tá certo? E com base no diagnóstico, nós vamos propor mudanças, né? Quais ferramentas se propõem para mudar, que mudanças são sugeridas, tá? Aí, implantação. Eu tive um problema aqui. Então, na fase 2, diagnóstico e desenvolvimento, tá. Aí, implantação, porque o professor aqui não colocou em negrita, né? Esse professor é terrível, vou te falar para vocês, viu? Então, aí, vamos lá. Propôs, aceito pela diretoria, vamos implantar, né, e implementar. Tem um pouquinho de diferença entre implantar e implementar. Então, é a fase final, onde nós vamos fazer o objetivo, né? Vamos ter que você alcance o resultado para a empresa. Então, a implantação significa que o projeto foi desenvolvido, ou seja, demos treinamento, fizemos a reestruturação das remunerações, fizemos uma nova estrutura de cargos e salários, foi feito e está pronto para ser executado. Ou seja, o projeto foi feito e agora eu vou executar. Vamos implantar a nova mudança, vamos implantar a nova remuneração, vamos implantar um novo sistema de seleção e treinamento. Primeiro, você fez toda uma preparação para isso. Até porque muita coisa aí envolve sistema, né? Você não vai
e começando aos poucos a mudança de salário, né? Ou você muda de todos de uma vez, ou de alguns de uma, ou não muda nada, né? Você não vai fazer a mudança de cargos e salários aos poucos, vai fazer uma mudança só no sistema. É esse o caso que ele está falando. Implantação, o projeto está pronto, já está tudo prontinho, mas ainda não foi executado. E aí, implementação, aí sim, é colocar em prática, executar. Ah, está funcionando a nova remuneração, está funcionando o novo cargo e salários. Vamos ver se está funcionando de acordo, porque sempre tem ajuste, tá? Então, uma coisa é implantar, outra coisa é implementar, né? Então, em todas as fases do processo de consultoria, é recomendado que sejam desenvolvidas etapas de controle e acompanhamento. Por quê? Para evitar problemas antes que chegue no final. Imagina, você colocou o sistema de remuneração para rodar no mês e ele está todo errado. Imagina o desgaste que dá com os funcionários. Pelo amor de Deus, não pode isso. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer em etapas e vai testando em paralelo com o sistema, vai testando o que você está fazendo de alteração. Então, atividades de controle e acompanhamento. Isso é o que a gente chama, não sei se vocês tiveram aula disso, eu imagino que alguma coisa vocês sabem já de gerenciamento de projetos. Tiveram alguma coisa de gerenciamento de projeto, gente? Teve, Palominha? Sim, acho que foi na aula do Andrei. Isso, então. Então, gerenciamento de projetos. Você vai fazer o quê? Controlando as etapas e vendo se está tudo em ordem, tá? Então, isso também permite que a equipe que está trabalhando visualize o andamento dos trabalhos, porque às vezes você está em várias equipes fazendo isso. E aí a ideia está, como aqui na última linha, identificar e corrigir possíveis desvios. Errar é humano, mas controlar é divino. Essa é uma frase que eu falo no meu curso de gestão de projetos. Tá? Então, aí agora, gente, a estrutura do plano de um projeto de consultoria. Você vai apresentar os objetivos, tá? De forma clara. O que você vai fazer com o seu trabalho, quais são os objetivos a serem atingidos. Você vai colocar a remuneração, cargos, salários, o que seja, né? O que você pretende fazer? Aí, então, numa proposta, aliás, isso aqui é importante, viu? Bem importante. Guardem essa apresentação, porque quando vocês forem consultores, vocês vão lembrar de mim, tá? Aqui tem a estrutura de uma proposta de consultoria. Você vai definir claramente quais são os objetivos e o que você vai fazer. Isso tem que ser feito de forma clara e detalhada. Para quê? Vimos na aula passada. O cara falou, você tem que deixar muito claro, porque quando você encerra, você quer que o cara assine que encerrou o trabalho, porque senão ele vai ficar pedindo mais e mais coisas. Se você não definir os objetivos claramente, ele nunca vai ter fim isso. Mesmo que o cara te pague, nunca vai ter fim esse trabalho e isso não te interessa. Interessa talvez continuar trabalhando com essa empresa, com esse cara, mas em outros projetos. Né? E qual o escopo? Deixar claro da onde se inicia, onde acaba o seu projeto. Então, o objetivo dele e o escopo. Eu vou fazer desde a determinação dos cargos até o sistema de cargos e salários estar rodando direitinho. Remuneração, até o sistema de remuneração estar rodando direitinho por um mês, por exemplo. Aí pronto, acabou. O escopo está claro. Escopo de forma clara e objetiva. Pois é o que vai definir também custo do seu trabalho. E aí, nesse escopo, você tem que definir as fases do projeto. Por quê? Porque você vai ter que também determinar aqui no outro item, o prazo, como que você vai desenvolver o seu trabalho, quanto tempo vai demorar cada etapa do seu trabalho, quanto tempo, e aí você tem questões, como você vai envolver estratégia, cultura da empresa, você tem que também ter que considerar que ainda você vai ter que não só fazer, mas você vai ter que treinar as pessoas, explicar para as pessoas, né? Ensinar as pessoas esses conceitos de mudança e o que está sendo feito nos sistemas. Até porque muitas vezes você vai precisar das pessoas posteriormente para uma manutenção ou alguma coisa assim. Tá? E aí, então, você vai poder alocar os recursos de forma adequada. Isso é gerenciamento de projetos, como a gente já falou. E aí, então, você vai ter que falar os recursos que você vai precisar, tanto da sua parte, às vezes, de uma equipe sua, quanto da empresa, tá? Recursos financeiros,
Recursos tecnológicos, você vai precisar de computadores, sistemas, base de dados, um analista que entre no sistema de gestão lá da empresa para fazer alterações, ou ver o que pode ser feito de alterações. Então, recursos financeiros, tecnológicos, vai definir a equipe de trabalho, tá? E aí, essa alocação de recursos vai definir quantas pessoas você precisa, como elas participam, qual o perfil adequado e quando ela participa. E isso vai estar claro aonde? No cronograma, que está aqui embaixo. Você não entrega nenhum projeto sem ter um mínimo de cronograma, início, meio e fim. Quando começa, quais são as próximas etapas, como acaba, quando acaba. Tá certo? Cronograma, tem aqui um exemplinho aqui no desenho. Tá bom? Muito bem. Esse plano, essa proposta, tá? Deve ser aprovada. E os documentos, né? E documentado pelos consultores e gestores envolvidos. Aí pensando numa equipe, né? Se isso aqui for feito por uma consultoria interna, ainda tem outros pontos na sua proposta que eu estava falando, que você vai ter que considerar, né? Um contrato de prestação de serviço, a remuneração prevista, forma aqui de pagamento dessa remuneração mensal ou conforme etapas, termos de confidencialidade, porque, como a gente já sabe, fala-se muitos pontos que são estratégicos da empresa ou são um tanto sigilosos. Claro que você tem que, na sua proposta, apresentar a experiência que você tem, que você já fez em outros locais, que isso não é a primeira vez que você vai, entre outras coisas. Tá certo? Ó, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu prometi que antes das 9h30 encerrava. Olha, 9h25, moçada. É isso Ô, aí. Oi, querido. essa parte da estrutura de plano, ela é quase baseada igual o ciclo PDCA, né? Parece, pelo Mas menos. você veja o seguinte, não, faz sentido o que você falou, mas note bem que o trabalho do consultor ele vai do início ao fim. Ele não vai fazer o retorno do PDCA. Quem vai fazer esse retorno do PDCA é a empresa. Ela continua. Ela continua, você está certinho. Tá bom? Mas ele vai fazer, digamos assim, ele é o motor de arranque da alteração, da mudança. Entendeu? Entendi. Uhum. Essa seria a ideia. Beleza? Beleza. Então tá bom. Os rapazes aí, tá todo mundo aí? Hein? Sim. Sim, professor, estou aqui. Beleza. Então, gente, eu agradeço muito a quem pôde ficar até o fim da aula. Tá tudo sendo gravado. Palominha, Oi. só para você, porque você apareceu aqui depois, tá certo? Tá. Você está vendo a apresentação ainda, Paloma? Eu estou. Uhum. Tá. Então, nós também estamos. Eu propus um novo trabalho, viu? Tá. E eu vou te mostrar ele agora. Ah, não, apertei errado. Não. Mas então eu acho que era bom também o Bruno e o Ibrahim verem para ver se não tem mais alguma dúvida. Você mandou o primeiro trabalho de 500 pontos, né? Da parte de mudanças, né, Palominha? Mandei. Mandou, ótimo. Então, Paloma, ó, indo bem lá para o fim já, porque... Ah, epa. Vocês estão vendo o que agora, gente? Da prova de proficiência. Ah, vocês estão vendo isso? Uhum. Vai entender. Eu não, olha só. Que bacana, né? Fiquei feliz com isso agora. Eu fui excluído. Né? Eu fui excluído. Nossa, e o meu nome é o primeiro da lista. Ótimo. Você vê como você foi realmente lembrado. Né? Agora estamos vendo o seu WhatsApp.
Não tem problema. Isso aí já quase aconteceu no começo da aula, e aí eu falava que realmente isso não é um problema para mim, graças a Deus. Não mais, pelo menos. Bom, já falamos aqui, você já leu o e-mail também, você já está informado. Então, esse é o trabalho, Paloma. Tá vendo? Não, ainda continua a tela do WhatsApp. Tela do WhatsApp. Putz, Aham. isso é muito delicado. Já pensou, tem um grupo ali, professor, só aluno chato. Só aluno chato? Não, não tem É. isso. Os Já alunos não pensou? são chatos, não. Os alunos não chatos. Hoje, esse Teams hoje está me dando um chá. Mas é claro que a gente não gosta de ficar com o WhatsApp aberto em público, sendo gravado principalmente. Agora apareceu unidade 3, consultoria em RH. Deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui. Não, tá tudo em paz. Beleza. Então agora vamos devagar, porque eu quis fazer muito rápido, aí eu derrubei a apresentação. Cara. Ó, tem no 5º slide, trabalho de consultoria. Não, tá tudo bem. Não? Agora tá indo direitinho, então. Eu só quero mostrar o trabalho que vai ter que ser entregue. Então, aqui, Paloma. Então, existem cases na literatura, na internet até, de empresas que, como fizeram o processo de diagnóstico organizacional, né? Alguns processos que eu ensinei em aula também e tal. Aí você teria que ver, por favor, tá? Ou, Tá. né, se você não achar, você também pode, por outro lado, escrever, mas sempre um texto seu, né? Uhum. De como que é realizado um diagnóstico organizacional, as etapas, procurar outros autores, ver ideias diferentes, tá? 500 pontos. Entregar semana que vem, tá certo? Uhum. Semana que vem, Tá, tá? É tá isso aí. bom. Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Ibrahim, muito obrigado, Palominha, tá? É um prazer que vocês estiveram aqui, agradeço muito a atenção de vocês. Eu que agradeço, Pro. E vamos em frente. E você trabalha com o quê mesmo, Paulo? Eu sou analista da área de procurement. Compras, isso mesmo. Uhum. Você que trabalha naquela empresa chilena? Uhum. Isso, Isso, é verdade. Beleza, da então. Cencosud. Isso. Quero conhecer mais ela. Tá joia. Muito Tá bom? obrigado, gente. Eu que Beleza? Boa noite, agradeço, então. Pro. Boa Boa, noite. Valeu, professor. boa Boa noite, semana. Ibrahim. Boa Tchau. noite. Boa noite, Brunão.